Pastor Davi Viana. Pastor Davi Viana foi um homem muito usado por Deus no encontro de jovens. Aprendemos a amar o nosso pastor. Ele é pastor vice-presidente de uma grande igreja chamada Igreja dos Continentes e também é pastor de uma filial lá em Itanhangá. Ele deixa a sua igreja hoje, depois de uma agenda bem antecipada, para nos atender. Pastor, muito obrigado, pelo seu carinho, por nos atender prontamente. A igreja sente-se honrada em ter o pastor Davi Viana conosco. Quem está feliz em ter o Davi conosco, diga graças a Deus. Diga comigo, Senhor, até o momento adoramos o teu nome. Precisamos agora ouvir a tua voz. Usa teu filho e fala ao meu coração, da tua forma, do teu jeito. Fala comigo, Senhor. Amém. Meus irmãos, paz do Senhor, paz do Senhor. Boa noite para todos vocês. Boa noite para vocês. Deus abençoe. É um prazer estar aqui. Agradecer ao pastor pelo carinho. Obrigado pelo convite. Que Deus continue abençoando o senhor, sua casa. Dizer que eu me sinto honrado em assumir essa santa tribuna para fazer uso da Santíssima Palavra de Deus. Quero trazer um abraço da minha esposa, dos meus filhos para vocês. Não foi possível trazê-los devido ao Isaac ter bronquite e estar com aquela crise de bronquite que requer alguns cuidados. A Giovana também está já há 3 dias muito gripada e muito congestionada. Então, a mamãe ficou cuidando e me abençoou para que eu venha abençoar vocês hoje aqui. Pastor Samuel, glória a Deus, é o meu amigo, meu irmão. Pastora Mariana também foram os canais de Deus para me trazer aqui depois de Jesus. Beijo no seu coração. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. O tema da noite é: em breve voltarei para casa. Aleluia. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Filipenses capítulo de número 3, versículo 20 e versículo de número 21. A Ele seja a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor para sempre. Filipenses 3, 20 e 21. Os que acharam, digam amém. A minha versão diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme, para ser semelhante o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de também sujeitar a si todas as coisas. Quem pode dizer glória a Deus? Nós temos 3 verdades no texto que saltam-nos aos olhos, e eu vou pontuá-las de trás para frente. A primeira verdade é que a nossa cidadania está muito além dessa terra. A nossa pátria, a nossa cidade está nos céus. Essa afirmação é a nossa esperança. Logo depois da afirmação da nossa cidadania, vem a afirmação da nossa expectativa. A nossa pátria está no céu, de onde aguardamos, esperamos. Quem espera? O nosso Salvador,
o Senhor Jesus Cristo. Depois de Paulo falar da nossa cidadania, depois de Paulo falar da nossa expectativa, Paulo fala da nossa recompensa, que transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso, semelhante ao seu. Poucas pessoas entendem a importância do corpo glorioso. Como disse, vou de trás para frente. Por quê? Para quê ter um corpo glorioso? Primeiro, porque Deus não criou o homem para morrer. O corpo não é inferior à alma. A alma não é mais valiosa que o corpo. Gênesis 2:17, a ordem foi: não coma. E depois ele libera a sentença: no dia que comer, certamente morrerá. Você é inteligente, frequenta a escola bíblica, o oposto disso é: se não come, Deus criou o homem fisicamente para a imortalidade. Deus não criou o homem para morrer. A morte entrou colocando uma interrupção na imortalidade física. Não é só a alma que é imortal. O corpo também foi criado para ser imortal, para viver para sempre. Mas o inimigo atravessou o plano que Deus havia feito de dar ao homem um corpo imortal. Induziu o homem a pecar. Este pecou. A morte entrou, removendo a imortalidade do corpo físico. Por que precisamos de um corpo glorioso? Porque o homem não está completo sem ele. Um dia um pós-tribulacionista me perguntou em uma aula que eu estava lecionando, e ele disse: se alguém morre hoje, vai para o céu e já está lá, para que voltar? Se já está com Cristo, se a alma já está no paraíso, por que tem que voltar? Eu disse: porque o homem não é apenas alma, o homem é corpo, alma e espírito. Deus não criou o homem para ser uma alma imortal. Deus criou o homem para ser um ser imortal. E o ser humano depreende ter para sempre um corpo. Por isso que Paulo explica dizendo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 13, dizendo: se cremos que Cristo morreu e Deus o ressuscitou dos mortos, aqueles que dormem, aqueles que estão lá descansando, Deus os tornará a trazer com Ele. Meu pai está lá, mas o corpo dele foi enterrado aqui. Mas quando a trombeta tocar, Jesus não vem do céu sozinho. Milhares de santos vêm com Ele. Aleluia. Paulo segue dizendo no verso de número 16, dizendo de forma muito categórica: porque o Senhor mesmo descerá do céu. O Senhor mesmo descerá do céu. E ele diz com alarido. A palavra alarido em grego é keleusma, significa voz de comando. Ele está dizendo: quando o Senhor vier, Ele dará um brado de comando. E aí ele diz: os mortos ressuscitarão, e depois nós, os vivos, seremos transformados. Aleluia. Jesus falou disso em João 5:27. Ele disse: naquele dia
os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão dos sepulcros. Oh glória! Por que precisamos de um corpo glorioso? Porque o homem não foi criado para morrer, seu corpo não foi criado para ficar morto. 2, aleluia, aleluia. Deus, guarda isso, criou o homem para a imortalidade. E precisamos de um corpo glorioso, porque sem o corpo não somos completos. 3, e paro aqui. Deus precisa nos dar um corpo glorioso. Leva para casa no nome de Jesus e nunca mais esqueça isso, para que a gente vença o último inimigo. 1 Coríntios capítulo 15 diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. A imortalidade será devolvida. 1 Coríntios capítulo 15, 52, Paulo diz: eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Em um momento, num abrir e fechar de olhos, ele disse: oh glória, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão. Oh glória, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. É negação, não morte. Esse corpo que é mortal será revestido de imortalidade. E aí ele continua dizendo: e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, oh glória, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dará a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por que você precisa crer? Oh glória, neste corpo que nós receberemos, porque Deus precisa trazer de volta a imortalidade perdida no Éden. O plano original será restaurado. Deixa eu ver quem crê nisso aqui, diga aleluia. Você não vai para o céu só com a alma. Tem gente que acha que vai para o céu ficar voando igual Gasparzinho, fantasminha camarada, e olhando para mim e enxergando do outro lado. Escute isso aqui. Você precisa de um corpo glorioso. Aleluia. Porque a salvação não redime só a alma. O pecado não derrubou só a alma, o pecado derrubou a matéria também. O pecado afetou a alma e o pecado afetou o corpo físico. Glória a Deus. Mas a salvação não pega só a alma. O poder da salvação, oh glória, redime a alma, mas redime também o corpo do poder do pecado. Oh glória a Deus, aquele que morreu e ressuscitou, garantiu que um dia nos dará no corpo mortal vida eterna. Dois objetivos e eu avanço. Quais são os objetivos? O primeiro é receber de volta a imortalidade. Não tem um aqui que não tenha medo de morrer. Tem gente que nem fala dela. E se fosse de outra religião, fazia o sinalzinho. Sai para lá, não fale isso não que atrai. Glória a Deus, mas escuta o que eu estou te dizendo. Um dia você vai olhar para ela e vai fazer isso aqui, ó. Vai chegar um dia que não vai ter medo de bala, não vai ter medo de bandido, não vai ter medo de absolutamente nada. Oh glória, se você acha, oh glória, eu achava que Superman
agora poderoso. Espera só você receber um corpo igual ao corpo do super, mega, ultra poderoso do universo. Se você não entender isso, você não entende o que é o céu. Segundo motivo é tornar o nosso corpo forte novamente, glorioso e espiritual. Olha para mim, eu vou ler rapidinho para você entender um pouco. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Olha o que Paulo diz explicando sobre a ressurreição dos salvos. Capítulo 15, olha o que ele vai ensinar. Verso 15, 35. Alguém pode perguntar como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Sua pergunta, né? Aí ele diz, que perguntas tolas. Ele diz, a semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. Aí ele diz, e aquilo que se coloca no solo não é a planta que cresce, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá o novo corpo como Ele quer. Esse homem não era da terra. Não era da terra. Olha o que ele vai dizer no 42, usando a semente como analogia. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, sepultado, mas ressuscitará para viver para sempre. Oh glória, aleluia. Se a trombeta tocar agora, quem está aqui não ressuscita, mas quem está aqui passa pela metamorfose. Oh glória, quem está morto ressuscita e quem está vivo é transformado. E aí ele está dizendo, calma, se vocês não entendem, quando planta a semente, não tem corpo, mas quando cresce, Deus dá o corpo que Ele quer. Quando enterra, não se sabe como será, mas aquele que é poderoso dará a cada um na ressurreição o corpo como Ele quiser fazê-lo. Ele está dizendo que ao ressuscitar viverá para sempre. Mas depois de dizer que será imortal, ele diz no verso 43, nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. De corpo vergonhoso para corpo glorioso, de corpo fraco para corpo, oh glória, cheio de força, de corpo natural para corpo espiritual. Agora pausa aqui, porque aqui tem uma confusão que muita gente faz. Corpo espiritual aqui não é corpo ausente de materialidade. Corpo espiritual aqui não é corpo energético, como corpo angelical, não. O corpo, guarda, escuta, espiritual que ele está falando, é um corpo de origem diferente do corpo da terra. Ele diz que é espiritual, por quê? Porque ele segue dizendo, verso 45, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Aí ele diz, primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Olha agora, os que são da terra são como o homem terreno, os que são da terra são como o homem terreno. Nós temos o corpo semelhante ao corpo de Adão. Aí ele diz, e os que são do céu, oh glória, terão o corpo como o corpo do homem celestial. Aleluia. O corpo aqui não é um corpo espiritual, imaterial, é um corpo material, é um corpo físico igual de Jesus. Mas por que Paulo diz que é espiritual?
Porque a vida desse corpo é de cima, não é de baixo. Eu cheguei e estavam lendo Romanos 11, quando diz que aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, oh glória. Agora, quem foi que ressuscitou? Quem ressuscitou? Romanos 8:11 é o versículo que estava lendo. Aquele que ressuscitou dará vida aos nossos corpos mortais. Mas o texto de Hebreus é claro em dizer que quem foi que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Foi Deus. Por quem? Pelo Espírito Santo. Olha para mim, quando Jesus morreu, a última gota de sangue saiu na cruz. Quando ele está dentro do sepulcro, não tem mais sangue, não tem coração batendo, parou tudo. Como foi que ele levantou? O Pai fez a mesma coisa que fez com o corpo de barro. Ele modela como um escultor, mas não tem vida. Tem coração, mas não bate. Tem órgãos, mas não funciona. Adão está lá, com tudo dentro, mas nada funciona. Até que ele fez isso aqui, ó. Ele está lá dentro. Oh glória, não tem sangue correndo nas veias, não tem coração batendo. Mas Romanos 8:11 diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos através do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que entrou naquele corpo. No corpo de Jesus, o Espírito Santo entrou, oh glória, e colocou o corpo de pé. Ele voltou a ver, voltou a falar, voltou a andar. Oh! É por isso que é corpo espiritual. Porque mesmo que seja um corpo material, físico, não tem sangue doando vida para esse corpo. Pastor, que doideira! Desde quando crente é normal? Nosso Deus não é normal. 1 Coríntios 15, leia lá. Paulo está dizendo: carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Quando ele cita carne e sangue, ele está citando o quê? A biologia humana. Ele está dizendo o corpo natural não entra lá. Oh glória. E o que dá vida para esse corpo natural? A Bíblia diz: a vida desse corpo físico está no sangue. Perde o sangue para você ver, você morre. Mas o corpo para lá não precisa de sangue correndo nas veias, não precisa de coração batendo e bobeando sangue. Qual é a vida desse corpo glorioso? É a presença plena do Espírito de Deus, que é a fonte da vida eterna. Por isso que o seu corpo será glorioso. Por isso que o seu corpo será forte. Por isso que o seu corpo será espiritual. Não é porque não tem matéria, mas é porque essa matéria receberá vida por uma fonte que não é de baixo, por uma fonte de vida que é de cima. Porque o homem natural é igual ao homem natural, Adão, mas o homem espiritual recebe um corpo igual ao homem espiritual que é de cima. Ai, eu não vejo a hora de voltar para casa. E como é que você acha que você ia voltar para casa? Com esse corpo não dá. A ciência diz que depois que furar as camadas da atmosfera, não volta mais. Não volta mais. É por isso que flutua, fica lá. Glória a Deus. Tem que ir lá no espaço, de foguete, nave espacial. Só nave, fura e depois volta. E para ficar lá meses, anos, tem que ter roupa adaptada para lá. Só que para e reflete. Nós estamos falando de roupa adaptada para o segundo céu. Oh, plêmia. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 12, Paulo diz: conheci o homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, foi ao terceiro céu.
O primeiro é o atmosférico, o segundo o sideral, o terceiro é o céu inacessível da glória. O terceiro, Paulo diz, foi ao paraíso e viu, glória, ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito relatar. João foi lá no terceiro céu também. Apocalipse 4, ele olha para cima na ilha de Patmos, vê uma porta aberta e uma voz de lá de dentro dizendo: sobe aqui. O corpo cai na ilha e ele aparece diante do trono. O terceiro céu é a cidade que Deus mora. O céu que nos foi prometido, guarda isso, não é um vácuo no espaço. Ninguém vai subir para ficar vagando. O primeiro céu é literal, o segundo céu é literal, são espaços literais. Tira da cabeça a ideia de que céu é simplesmente uma alegoria. O céu é outro país, só está fora da terra. Aí uma menina em uma palestra de escatologia perguntou para mim: mas pastor, o senhor acredita mesmo numa cidade desse tamanho? Porque eu fiz os cálculos da Nova Jerusalém. É claro que no grego as medidas são sempre ambíguas, então nós temos que ter responsabilidade de nunca cravar com exatidão, mas aproximar. Glória! Quando eu fiz os cálculos, falei das cidades, calculando com o pé direito de 6 de altura, 1000 metros quadrados para cada casa. Porque Jesus disse em João 14: na casa de meu pai há muitas moradas. E quem conhece de traduções sabe que a King James é uma das melhores. A King James diz: na casa de meu pai há muitas mansões. Ele disse: se não fosse assim, eu vos teria dito: estou indo preparar lugar para vocês. E quando eu for vos preparar lugar, eu virei outra vez. Eu virei outra vez. Não, eu não vim dizer que tem anjo aqui, que tem porta aberta. Eu vim dizer: você vai voltar para casa. Ele virá nos buscar. Ele virá nos buscar. Ele virá. Olá, Maga. Aí eu disse para essa menina, eu disse: qual é a dificuldade de crer que o terceiro céu é um país, é uma pátria fora da terra? Ela disse: mas pastor, uma cidade desse tamanho flutuando no espaço. Nos cálculos, se você pega a medida diária da Nova Jerusalém, eu estou falando medida diária, e coloca em cima do Brasil, um país continental como o nosso, uma cidade, a Nova Jerusalém, ocupa mais de 60% do território brasileiro. João disse que ela tem aproximadamente 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de comprimento. Calcule a medida diária e você vai ver que nenhuma arquitetura do planeta suporta uma cidade tão colossal. Só que ela não tem medida só diária, ela tem medida cúbica. Lébria. Ela tem de largura e de comprimento e de altura a mesma medida. Ela tem de altura 2.200 quilômetros. Sabe o que significa? Se a base dela for colocada sobre, glória, a terra, o topo dela entra no espaço sideral e de baixo não dá para ver o fim. Você entendeu porque que Jesus disse: na casa de meu pai há muitas. E detalhe, no meio da cidade ele ainda se preocupou em construir uma praça. A gente vai na praça fazer o quê, pastor? Tem gente que acha que vai ficar a eternidade só dizendo santo, 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 santo. Não que isso não seja bom, mas aprenda: o céu é um novo país, com novas atividades, glória, com muitas e infinitas amizades, com muitas possibilidades. Glória, é para lá que eu vou, é para lá que eu vou, é para lá
lá que eu vou, é para lá que eu vou. Você está pronto para subir? Ele nos dará um corpo imortal para restaurar o plano original. Ele nos dará um corpo cheio de vigor, glorioso, e um corpo com uma vida que é de cima, não de baixo. E aí, voltando para a moça, ela olhou para mim e disse: ah, pastor, uma cidade dessa colossal flutuando. Falei: se o problema é o peso da cidade e ela flutuar, você está onde? Ela olhou para mim, fez cara de que não estava entendendo. Eu falei: vou melhorar. O planeta Terra está onde? Eu vi que ela estava com dificuldade. Eu falei: eu vou desenhar o sistema solar. Eu disse: minha filha, está tudo flutuando. Você só não está flutuando no espaço por causa da lei da gravidade. Glória a Deus, aleluia. Mas um dia você vai voar também. Oh glória, mas vai voar direto para casa. Oh glória, porque nós somos forasteiros, peregrinos, estrangeiros. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Mas pastor, Deus não é espírito. Como é que ele vai criar uma casa para ele, material, física, se ele é espírito? Eu já te respondo. Se a dificuldade é acreditar que ele pode criar uma coisa material para ele habitar, ele já provou que mesmo sendo espiritual, tudo que existe, físico, tátil, foi ele que criou. Você é material e foi ele que criou. A terra é física, foi ele que criou. Tudo que existe no espaço foi ele que criou. E ele é espírito, mas criou tudo que a gente vê que é físico. Agora, para aqueles que são idealistas de plantão, vou poupar os historicistas. Eu sou futurista na leitura do Apocalipse. Preterista eu não vou nem falar. Os idealistas dizem que a Nova Jerusalém, pastor, é apenas uma figura representativa ilustrando a igreja glorificada. Não. A cidade não é uma representação da igreja. A cidade é a casa da igreja. A cidade é o lugar onde nós vamos morar. Ei, Paulo vai dizer, se foi ele de fato que escreveu Hebreus, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então pega, se a daqui é literal, e a de lá vai substituir a daqui, a de lá também tem que ser literal. Porque eu moro numa cidade literal aqui, mas mesmo essa que eu moro não sendo eterna para sempre, a que é eterna está lá. Então se eu saio de uma que é real aqui, a de lá para onde eu vou também é literal. Agora, quer outro dado importante? Leva. Jesus morreu e ressuscitou. Sim ou não? Receberemos um corpo igual ao dele. Sim ou não? A gente leu isso na Bíblia já. Nosso corpo será igual ao dele. Agora, você quer saber como vai ser o seu corpo? Olhe para o dele. Porque Paulo nos dá a informação que será cheio de vigor, glorioso, imortal, incorruptível. Mas tem outros detalhes. Será semelhante ao de Jesus. Então, se o dele é a base para o nosso, é só olhar para como era o corpo dele para saber como será o nosso. O dele era de carne e osso. Lucas 24, versículo 15,
os discípulos estão indo para Emaús, e ele aparece andando do lado. E o texto diz, pastor, em Lucas 24:15 e no verso 31, que de repente ele começou a falar-lhes das escrituras, ensinando para os dois o que haveria de acontecer com o Messias, com ele mesmo. Só que o texto diz, lá em Lucas, o texto diz no verso 15, que seus olhos dos dois discípulos estavam como que encobertos para não lhe reconhecer. Pegou? O corpo da glorificação não é outro corpo, é o mesmo. Ele ressuscitou, imortal, glorioso, incorruptível, cheio de vigor, mas não tinha outro corpo, era o mesmo. Ainda tinha as marcas dos cravos, ainda tinha o buraco da lança, a fisionomia era a mesma. Ainda tem gente dizendo que quando chegar no céu a gente vai precisar fazer uma fila para Deus chamar o secretário particular. Miguel não, Gabriel. Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Ele está dizendo, eu sou o secretário particular dele. E aí ele vai dizer assim, faz uma fila aqui à direita por ordem alfabética, que é hora da gente se conhecer e de se apresentar. Estão transformando o céu em um grande hospício cheio de gente com amnésia. Ninguém vai ter esclerose no céu. Você esqueceu? Então pega lá, todo mundo vai ter a mente de Cristo. Porque nesse corpo glorioso agora, nós não estamos limitados a ter memória curta, memória longa, memória de curto prazo, memória de longo prazo. Acabou isso. Agora quem é que está dando vida para esse corpo? É o Polemia Rai Georgia, é o Espírito Santo. Por isso que a identificação é imediata. Quando você olhar para o lado, Paulo. Quando olhar para o outro, Pedro. Quando olhar para frente, Abraão. Olhou para trás, aleluia. É instantâneo, imediato. Ninguém vai fazer fila para se conhecer, para dizer prazer, Davi, prazer. Não. Ô glória, a testificação será imediata. Jesus está no Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. Quando ele se transfigura, aparece quem? Moisés e Elias conversando com ele. Só que Pedro está ali também, mas ele está com um corpo natural. De repente Pedro, tomado da glória, ele diz, Senhor, bom é estarmos aqui. O texto diz, pastor Eduardo, que ele, Jesus, conversava com Moisés e Elias sobre a sua morte. Pedro não estava na conversa, Pedro estava fora da conversa. Mas ele olha e ele sabe quem é que está falando com Jesus. Como? Me diz, como? Se ele nunca viu, não tinha rede social, não tinha foto de Elias, não tinha foto de nenhum deles. Aí ele disse, Senhor, bom é estarmos aqui. Quer que eu faça 3 tendas? Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Quem foi que disse para ele que era Moisés e Elias? Porque naquele momento, o Espírito Santo tomou aquele ambiente, elevou a mente, o conhecimento de Pedro. Ei, no céu ninguém chega com amnésia, no céu ninguém chega com esquecimento, no céu teremos pleno conhecimento. Agora não fica aí me fazendo pergunta não, tá? Pastor, mas e o meu marido? Mas e o meu filho? E minha mãe? Então eu vou te dar um texto para responder isso. Lei do Levirato. Saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Aí eles perguntam para Jesus. Pergunta cabulosa, querendo pegá-lo e colocá-lo numa saia justa. Aí eles disseram, olha Senhor, a mulher tinha um marido e o marido dela morreu e não deu filho a ela. A lei do Levirato rege que o irmão mais próximo dele tem que casar com ela e o seu filho suscitar descendente para o falecido. Só que o Senhor morreu também o segundo e não deu filho. Os 7 irmãos casaram com ela e também não deram filhos. Aí eles disseram, já que tu está ensinando que os mortos ressuscitam,
quando eles ressuscitarem, de quem é essa mulher? Olha a confusão. É do primeiro ou dos outros? Aí Jesus olhou e disse: vocês erram por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí ele vai dizer em Lucas: os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas aqueles que forem dignos do reino vindouro não se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu, filhos de Deus e filhos da ressurreição. Entenda, casamento é para cá, é aqui embaixo. Virou, passou para a eternidade, quebrou a aliança. É até que a morte os separe. Entendeu isso aqui? E separa mesmo, quebra o vínculo. Entendeu? Ouça, o casamento diz: é uma só carne, não é um só corpo glorioso, é uma só carne. Deu para entender? Então olha para mim e entenda. Escuta isso aqui. Isso é riqueza para você levar para casa. A partir do momento que está casado, o casamento é para essa realidade. Então se você sai desse mundo onde você casou e entra na glória, você não leva para lá o casamento. Ninguém chega lá procurando: cadê minha mulher? Vão chegar lá dizendo: aleluia, Senhor, obrigado, tu é fiel, livraste-me do sofrimento na carne, como disse Paulo, né? Outras dirão: Senhor, que prova, acabou a tribulação, aleluia. Eu acho que eu estou consolando muita gente hoje aqui, debaixo de uma revelação. O casamento fica aqui, meu filho, para lá você não leva a aliança. Significa dizer o quê? Que se o casamento fica, todo sentimentalismo ligado a esse casamento também fica. E a memória? A memória vai. Só que tem gente que tem dificuldade de entender isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho gente da minha família que viveu anos, teve filho e se divorciou. Estou te dando esse exemplo para você entender que é possível ter lembrança e não ter dor. Ter lembrança, mas a lembrança fechar o ciclo da vida. A pessoa tinha filho, hoje compartilha o filho, entrega o filho nos finais de semana, fez a vida, casou com outra pessoa, ama agora o segundo marido e entrega o filho para o primeiro e não sente raiva, não sente ódio, não sente nada, porque seguiu a vida, mas ela sabe que um dia aquele homem foi seu marido. Entendeu? Não pense no céu com a cabeça da terra, porque quando fechar o ciclo daqui, a aliança daqui quebra e fica aqui. E a gente agora tem um outro noivo lá em cima. As lembranças de baixo ficam. E ó, não se apavora não. Apocalipse 6, versículo 9. E vi debaixo do altar as almas que haviam sido mortas por testemunho de sua palavra. E o que as almas estão fazendo? Ele diz: clamavam. Tem gente que diz que quem está no céu dorme, né? Ninguém dorme no céu. Mas eu não tenho tempo para explicar isso. As almas no céu oram, as almas no céu cantam. Estou te dando o primeiro texto, Apocalipse 6, 9. Eles estão debaixo do altar de Deus e estão olhando para o trono e clamando, dizendo: Senhor, até quando tu não julgarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles foram assassinados na grande tribulação e estão no paraíso orando, dizendo: Deus, faz justiça, nossos assassinos ainda estão vivos lá embaixo. Estão lá com a memória intacta. Que é outro texto, Lucas 16. O rico está no inferno, e ele vê ao longe Abraão e Lázaro no seio de Abraão sendo consolado. Como é que se consola alguém que não tem memória? Apocalipse 22 diz: e ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Se tem lágrima, tem lembrança. Só que por que eu vou ter lembrança e não vou sofrer? É porque você não sabe quem é que está lá. Ei,
A presença dele é tão poderosa fluindo, que na presença dele não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá pranto, não haverá angústia. Haverá um sentimento de paz tão poderoso, tão profundo, tão inenarrável, oh glória, que você não vai querer mais sair de perto dele, nunca mais. Detalhe, o rico no inferno lembrou de Lázaro. Quer que eu te dê uma informação? Como é que o texto, pastor, faz ele lembrar de Lázaro? Ele diz: manda Lázaro molhar o dedo na língua, me refrescar. Molhar o dedo aí na água e me refrescar a língua. Gente, ele está com sede. Agora, que água é aquela? O corpo dele está onde? Está enterrado. É a alma dele que está em tormento. Oh glória, mas ele está com sede. Que sede é essa? Eu já te respondo. Jesus com a mulher samaritana no poço. Ah, mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu é que me pediria, e a água que eu te der, se fará em ti uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você sabe o que é pior no inferno? O pior castigo do inferno não são as chamas queimando. Ele não pede para sair de lá, ele pede alívio através da água. Essa água é o quê? É o desejo de ser salvo. Mas agora é tarde, não dá mais. Ele diz: manda Lázaro ir na casa do meu pai. Ele está no inferno e a memória continua. Ele diz: manda alguém na casa do meu pai avisar aos meus 5 irmãos que esse lugar é real. Alguém tem que avisar para eles não virem para cá. Abraão responde para ele que está com a memória intacta. Ele tem cérebro? Não, mas a alma está com a memória intacta. Está lembrando? Oh glória, não é só quem está no céu que lembra, é quem está no inferno que lembra. Você entra aqui domingo, entra dia de semana, sai, vai para casa e não decide aonde vai passar a eternidade. Quando você abre a mão de entregar a vida a Jesus, você está abraçando a eternidade sem Deus. Você está perigando. Você pode morrer e ir para o inferno a qualquer momento. Abraão disse: ninguém vai sair daqui para avisar. Ainda que alguém voltasse dos mortos aos vivos, ressuscitasse, eles não creriam. Abraão diz: os teus irmãos, olha para cá, olha a resposta. Os teus irmãos têm a lei e os profetas, ouçam-nos. Ele está dizendo: se os teus irmãos têm um meio de ser salvo desse lugar de dor, é através das escrituras. Creiam nas escrituras, aleluia, guarde as escrituras, viva as escrituras, ande nas escrituras, porque é o povo que vai morar no céu entende que a Bíblia não é um livro, a Bíblia é a constituição da sua futura pátria celestial. Será esse mesmo corpo físico, material, com essa mesma aparência. Mas não fica triste não, vai estar revestido de glória. Agora pasmem vocês, quando Jesus aparece eles não acreditam. Leia Lucas 24. Quando ele aparece, os discípulos acham que estão vendo um fantasma. Aí Jesus olha para eles e diz: porque vocês estão atônitos, temerosos? Ele diz: venham aqui e podem me apalpar e vejam. Eles tocam, e quando eles tocam, eles veem que é de carne e osso, mas ficam atônitos. Isso é demais para a mente judaica. Eles não acreditam. Jesus diz: o que vocês têm para comer aí? Leia Lucas 24. A Bíblia diz que coloca um peixe diante dele.
E ele está com um corpo glorioso, imortal, revestido da glória, com a vida de cima. E a Bíblia diz em Lucas 24 que ele come peixe. Você nunca entendeu a ceia, mas hoje você vai entender. E não bebereis mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu hei de beber convosco no reino de meu Pai. Naquele grande dia ele ceiará conosco. Nós nos assentaremos e cearemos com ele. Oh glória, aleluia, 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 aleluia. Ao que vencer, eu lhe darei a comer do manar escondido. Ao que vencer, eu lhe darei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ele está dizendo: eu não sou um fantasma, eu não sou um fantasma, eu não sou um fantasma. Os discípulos saem dali contando para todo mundo, dizendo: ele é real, ele é real. O seu corpo vai ser assim, o meu corpo vai ser assim. Corpo físico, corpo real, corpo capaz de se alimentar. Aleluia. Alguém sai e conta, e quando conta, Tomé não acredita. Tomé diz: pastor, eu? João 20, ele disse: eu só acredito se eu colocar o dedo no ferimento. A Bíblia diz que, eles estão reunidos. João 20. E João 20 diz: e as portas estavam fechadas. E de repente, Jesus apareceu no meio deles. Pai seja convosco. Você está louco? Perdeu até as pernas. Não dá para correr. Travou. Quando travou, ficou todo mundo parado. Oh glória, oh glória, oh glória. Eles contam: Tomé, ele apareceu, ele é real, nós vimos. Tomé disse: eu só acredito se eu ver. A Bíblia diz em João 20 que 8 dias depois, eles estão reunidos de novo e as portas estão fechadas. De repente, Pai seja convosco. Agora Tomé estatalou. Quando Tomé parou, travou, ele disse: Tomé, vem cá. Coloca o dedo na ferida. Venha e toque nas minhas mãos. Quando Tomé bota o dedo na ferida e toca nele, Tomé começa a chorar. E ele diz: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Jesus olhou para ele. Quando olhou para ele, falou da gente. Jesus olhou para Tomé e falou da gente. Disse: Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Eu não vi, mas eu creio. E é questão de tempo, porque eu o verei como ele é. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Você quer ver um outro dado? O corpo é imortal, o corpo é incorruptível, o corpo é glorioso, o corpo é revestido de vigor, o corpo é físico, o corpo tem a mesma aparência. O corpo, escuta, não está preso à lei da gravidade, nem à lei do tempo e do espaço. Olha para mim, Jesus só pensava Judéia. Ele pensava Galiléia. Ele pensava sala fechada onde eles estão. Era teletransporte. Ele pensava, o Espírito Santo tirava ele e levava. E ele aparecia, pastor. Quer ver uma coisa muito errada que pregaram para a gente? Dizendo que quando os mortos ressuscitarem, os túmulos se abrirão. Se o coveiro estiver no cemitério, vai infartar de ver tanta cova abrindo. Só que eles esquecem que o corpo atravessa a parede.
não haverá vestígio. Os mortos, pastor, passarão pelos sepulcros e subirão ao encontro dele nos ares. Você lembra de Atos? O Espírito Santo tira Filipe do deserto e leva para Azoto. Leva ele com corpo natural. Se ele fez isso com corpo natural e não um corpo glorioso, imagina o que o Espírito Santo vai fazer com o nosso corpo glorioso. Na cidade, você está lá em cima, no último andar, e você pensa, praça, desceu. Segura na mão de quem está do lado e diga: é inimaginável o que Ele preparou para nós. Então fica firme, vence tudo, aguenta tudo, porque as tribulações do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Diga: eu vou voltar para casa. Aplaude e glorifica Ele. Aleluia.